Olá, meninos, bom dia. Continuando com um conteúdo escolhido para o segundo bimestre, eu escolhi a equação do primeiro grau, tá? Que é aquelas equações de uma incógnita, tá? Então, o objetivo dessa aula é que ao final dela você seja capaz de reconhecer as equações por meio de sentenças matemáticas de igualdade e as equações, já que as equações por meio de sentenças são abertas e expressas por uma desigualdade. Resolver equações e inequações de primeiro grau através de expressões algébricas. É uma sentença matemática que exprime uma relação de igualdade que contém pelo menos uma incógnita. São representadas por uma letra, tá? Então, por exemplo, se tiver 5x igual a 10, representa uma equação, porque é sinal de igualdade, e uma incógnita representa uma letra, tá? A palavra equação tem o prefixo equa, que quer dizer que tem latim de igualdade. Então, não existe nenhuma equação sem igualdade, tá? Então, por exemplo, 2x mais 5 é uma equação? Não é, tá? Agora, se eu disser 2x mais 5, 0, é uma equação? É. Por quê? Porque tem uma igualdade. Então, só existe equação se existir uma igualdade. Chamamos de equação do primeiro grau na incógnita x, no universo real. Ax mais b igual a 0. Então, A e B pertencem ao conjunto dos reais, com A diferente, onde AX é igual a menos B e X é igual a menos B sobre A. Os membros da equação. Qualquer parcela de primeiro ou de segundo membro é um termo da equação. Então, olha, resolvendo desse lado, tem no primeiro membro eu tenho 3x menos 10 igual a 2x menos 8. Então, a gente chama o primeiro membro que tem antes da igualdade do lado esquerdo, segundo membro, tudo que está depois da igualdade do lado direito. Isso são os termos da equação. Todos esses termos são os termos da equação. Quando eu vou resolver, eu tenho umas sequências para que isso aconteça. Essas raízes dessa equação, quer dizer, o resultado dessas equações são os elementos do conjunto verdade de uma equação. Verifica se um número é raiz de equação se substituir a incógnita por esse número, o valor que você encontrar, para você saber que está certo, tira aquela provinha real, substitui, se der o valor, é porque está certo. Determinar o valor de cada membro da equação. Verificar a igualdade. Se ela for uma sentença verdadeira, o número considerado da raiz da equação. Exemplo: 4x menos 12 igual a 0. Então, olha só. Primeiro membro vai ficar tudo que tem x, segundo membro vai tudo que não tem nada. Então, tá vendo que quando passa de uma igualdade, menos, tava 4x menos 12, vai ficar 4x igual, onde estava menos, vai passar mais. Uma das coisas da equação é, quando passa para um termo, um sinal de igualdade, os termos vai com sinais diferentes. Então, se era menos, vai passar para o outro lado mais, e vice-versa. Se eu estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui era menos 12, foi para cá mais 12. Então, ficou x igual a 12 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque o inverso da multiplicação é o quê? A divisão. Então, 4x igual a 12 vai ficar x igual a 12. Esse 4 estava multiplicando, vai passar dividindo, tá? X igual a 3. Para saber se está certo, se eu substituir aqui no x lá de cima, 12 menos 12 igual a quanto? A 0. Então, essa sentença é verdadeira, certo? Outro exemplo. 4x menos 12 igual a 8 menos 6x. Então, vamos lá. Passando para o membro do lado de cá, onde tem x. Aqui estava menos 6x, vem para cá, mais 6x. Menos 8. Desculpa, aqui tem que ser mais 8, tá? Então, a resposta aqui vai ser
menos 8 para ficar mais 8 e mais 12, dá 20. 10 dividido por 20 dá 2. Aqui a resposta vai ser 2. Eu tinha percebido aqui um x, eu vou arrumar, tá? Então, aqui vai ficar 20 dividido por 10, que dá igual a 2. 2x menos 8 igual a 9. Então, vamos aqui, ó. 2x igual a 9, aí tá vendo, ó, menos, vem pra cá, mais. 2x igual 9 mais 8 dá quanto? 17. X igual a 17 dividido por 2. Pode ficar fração? Pode sim. As equações lineares, elas têm os coeficientes, que a gente chama de os números, são os números, tá? As incógnitas, que são as letrinhas, tá? E os termos independentes, que é o resultado. Então, portanto, nessa equação aqui, o coeficiente é 2, a incógnita é x, tá? E o termo independente vai ser 4, porque esse aqui tá menos 4, vem pra cá, mais 4, tá? E nesse caso aqui, eu tenho uma equação, tenho de 2 termos. Então, aqui já vai, é uma equação linear de 2 termos que para ser resolvido, precisa ser resolvido através de sistemas, né? Que a gente vai ver em outra aula. Que aí são os sistemas lineares, que aí você vai ter que, tem mais de uma incógnita, tá? E a gente vai fazer em aula diferente. A definição, agora com a inequação. A inequação é a sentença matemática com uma ou mais incógnitas expressa por uma desigualdade. Agora lá na equação a gente tem uma igualdade. Aqui a gente vai ter desigualdade. Quer dizer igualdade? Maior, menor, maior igual, menor igual. Elas são representadas através da relação que não são equivalência. Quer dizer, que não são iguais. Chamamos de inequação geral do primeiro grau na incógnita x no universo do real. Ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero. Ou ax mais b maior ou igual, quer dizer, quando eu digo maior ou igual, se tiver uma equação e maior ou igual que 2, quer dizer, de 2, que é igual, até outro número maior do que ele. Menor ou igual, a mesma coisa, menor ou igual. AB pertencente ao conjunto dos números reais e com esse A diferente de zero. Os exemplos a ser desenvolvidos, eles são dessa maneira aqui, ó. Primeiro, desenvolva os parênteses. Então, primeira coisa que você tem que fazer, quando tem parênteses, você tem que desenvolver. Aqui nesse caso, fez o seguinte, ó. 3 vezes x, 3x, mais por menos, menos 4, 3 vezes 4, 12, mais maior do que x mais 2. Segundo passo, passamos todos os termos de x para um primeiro membro e que não tem para o segundo membro. Ó, o menos 12 vem para cá mais 12 e o x positivo vai ficar para lá menos x. Então, ficou 2x maior do que 14. Dividindo os termos pelo coeficiente de x, vai ficar 14 dividido por 2, que dá igual a 7. Então, a solução, x pertence aos reais para todo x maior do que 7. Então, todo número maior do que 7 satisfaz essa inequação. Um outro exemplo, a mesma coisa. Primeiro passo, tirar do parênteses. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Menos 5. Menor. Menor igual. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Menor igual. 2x. 2 vezes 3, 6. Aí passa para o outro lado. Segundo passo, passa para lá tudo que tem x. Para cá, tudo só incógnito. 2x igual a 10, né? 11. 6 mais 5, 11. Menos 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Outro exemplo, outro exercício. 2x menos 1, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, menor do que 5x mais 3. Primeiro passo, traz tudo que tem x para o primeiro membro, que não tem para o segundo membro. Multiplicando aqui por menos 1, por quê? Porque o primeiro membro não pode ficar negativo. Aí aqui está a mágica das inequações. Você só vai mudar esse sinal quando você multiplicar por menos 1. Se você não multiplicar, ele vai começar e terminar do mesmo jeito. Aqui ele começou menor e vai terminar maior. Por quê? Porque multiplicou por menos 1. Quando isso acontece, você troca o sinal. Se tiver maior, vai ficar menor e vice-versa.
ok? Então, meninos, tenham um bom dia, tá? E temos lá no formulário questões avaliativas desse conteúdo.